Como eu tinha falado, eu sempre fui taxado de workaholic, sempre. Então, sempre me colocavam como workaholic, 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 workaholic. E o que eu aprendi? Primeiro, não tem certo, não tem errado. Como eu falei, eu me enxergo como work lover. Eu realmente amo o que eu faço. Mas digamos que eu fosse workaholic. Tá errado eu ser workaholic? Se para mim faz sentido, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Eu sou o Dani Borges e aqui nesse canal eu trago sugestões, ideias para que você potencialize o seu resultado como professor de yoga. E eu sou idealizador dessa metodologia que faz com que você possa mudar a sua história como professor e possa chegar a resultados expressivos e aqueles resultados que você deseja. Então, seja muito bem-vindo. E a gente está aqui hoje com o tema desse episódio, o tema dessa live de hoje é: para eu ser bem-sucedido, eu preciso ser workaholic? Para eu ganhar bem, eu preciso ser workaholic? Então, esse é o tema de hoje e a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre vários assuntos que, para mim, estão ali envolvendo esse processo todo. Tá? Então, o primeiro fator que a gente tem que definir é qual que é o seu perfil como professor. Vamos para a definição de workaholic. O workaholic hoje ele é visto por um lado ele sempre foi visto de uma forma e hoje em dia ele tem uma visão pejorativa desse termo, uma visão negativa desse termo. Por quê? Porque em geral as pessoas que são workaholics elas são viciadas no trabalho, elas desejam resultados de uma forma muito intensa e dentro desse desejo intenso por alcançar resultados, acaba deixando de lado família, amigos, esposa, marido e por aí vai. Então, normalmente uma pessoa que ela é workaholic, ela tem essa visão. E ao mesmo tempo surgiu um outro termo que eu gosto bastante, que é o work lover, que é aquela pessoa que é apaixonada pelo trabalho, apaixonada por aquilo que faz e, consequentemente, ela vive aquilo, ela vive de uma forma intensa também, mas ela não deixa as coisas, não deixa as pessoas que ela ama de lado. Então, são dois termos, eu estou colocando aqui para que você que está me ouvindo agora, para que você entenda os termos, e aí eu jogo uma pergunta para vocês, para quem estiver ao vivo pode responder o que você acha, em qual perfil você se encaixa melhor, mas a ideia principal é você entender, você é um workaholic? Você é um work lover? Ou simplesmente você está focado em atingir os resultados que você deseja? Essa definição de qual perfil você ela vai dar muito um norte, como consequência, um norte para o seu trabalho. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa ela não para, o profissional, o professor, ele não parou para entender qual é o seu perfil. Talvez você que está me escutando agora não sabe qual é o seu perfil, você não tem ideia de qual seja o seu perfil. Algumas pessoas estão respondendo aqui e estão falando, eu sou workaholic. Outros falaram, não, eu não tenho, eu prefiro só trabalho, não tenho eu não sou vidrado no trabalho. Então, é interessante que existem todos os perfis. E a gente tem uma resposta, tipo, é errado ser assim, é certo ser assim, é melhor ser assim, é pior ser assim. Na minha concepção, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo que é certo e errado, não vejo que é melhor ou pior. Eu acho que o grande ponto, e por isso eu fiz o questionamento inicial, é qual é o seu perfil? Você tem que saber exatamente como que você enxerga, como é que você acredita que seja o seu perfil como professor. Tá? Estou vendo agora uma visita aqui muito especial, uma pessoa que eu gosto muito, que acabou de abrir a escola dela de yoga lá em BH, que é a Camilinha. Seja muito bem-vinda, Camilinha. Fico feliz de ver pessoas que eu admiro aqui no perfil. E então, dentro dessa lógica, qual que é o seu perfil? Essa resposta ela vai começar a nortear as suas ações
futuras dentro desse processo evolutivo que nós queremos. Por quê? Porque nós professores de yoga, nós acabamos que nós adotamos uma profissão e provavelmente você adotou essa profissão com um intuito inicial, que foi o filosófico. Você acreditou no yoga como filosofia e você adotou o yoga como, por consequência, como sua profissão. Mas a gente tem que entender, filosoficamente, nós queremos chegar a um estado expandido de consciência. Profissionalmente, nós queremos ser os melhores profissionais, que vamos fazer uma transformação, vamos agitar o mundo e, consequentemente, e obviamente, nós vamos ser bem remunerados por isso como profissionais. Tá? Então, esse é um ponto muito, muito, muito importante e, por isso, você precisa saber exatamente qual que é o seu perfil. Eu dei o exemplo da Camilinha, ela está abrindo agora uma escola. Então, ela abre uma escola. Qual que é o perfil dela? Ela pode ser uma workaholic, ela vai estar viciada, ela vai estar ali trabalhando insanamente, abrindo mão de tudo para dedicar à escola. Ela pode ser uma work lover, ela ama o que ela faz e ela se dedica para aquilo. Mas isso não quer dizer que ela vai deixar de lado, ou ela vai, se ela tiver que optar, ela vai deixar de lado os amigos, os familiares para fazer aquilo. Mas ela é apaixonada, ela vai se doar, ela vai se dedicar. Como ela pode ser? Cara, eu quero trabalhar, mas eu quero viver minha vida, eu quero ter tudo, eu não vou me matar de trabalhar para chegar a determinados resultados que eu decidi. Então, essa definição, esse processo de leitura, que não deixa de ser um autoconhecimento, ele é importante para nortear suas ações futuras. Como profissional, onde você vai, o que você vai fazer, como é que você vai agir a partir daqui. E quase ninguém para saber. Então, algumas pessoas já são taxadas. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu sempre fui taxado de workaholic. Eu sou viciado em trabalho. E, na verdade, eu me enxergo como work lover. Eu amo o que eu faço de verdade, amo ver a evolução dos meus alunos, eu amo enxergar os meus alunos se desenvolvendo dentro de uma filosofia que eu acredito, que é o yoga, dentro de uma filosofia que é transformadora. Eu venho falando aqui, não existe, assim como não existe melhor caminho, workaholic, work lover, ou simplesmente trabalho porque eu quero trabalhar e ponto final, e não me enche o saco. Assim como não existe melhor ou pior tipo de yoga. Não existe. O que existe é aquele tipo de yoga, no caso da Camilinha, hoje acho que é Yin Yang, se eu não me engano, eu não lembro mais agora o tipo de yoga que você ensina. Cá, coloca aí no comentário. Mas não importa o tipo de yoga, importa que as pessoas que vão travar contato com o conhecimento da Camilinha, que essas pessoas estejam felizes com o resultado, com aquilo que vem transformando a sua vida. Isso é o ponto. Como que a Camilinha vai entregar isso? Ela vai entregar, ela pode, como eu falei, ela pode se doar arduamente para aquilo, esquecendo tudo que está à volta, eu só estou focado no meu trabalho, na minha escola. Como ela pode ser? Cara, eu amo o que eu faço, eu vou estar aqui focado nisso, mas eu continuo assim, eu quero ter o meu tempo com a minha família, eu quero ter meu tempo com os meus amigos, mas eu vou trabalhar de segunda a segunda, que é o meu caso. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha um foco muito grande. Eu acreditei no yoga, eu queria espalhar o yoga para o mundo, atingir o maior número de pessoas e, como profissional, eu queria ser bem-sucedido. Então, para isso, eu acabei me dedicando totalmente. Então, trabalho de segunda a segunda até hoje, dou aulas todos os dias, trabalho de manhã até à noite. Eu não deixo de lado a minha família, eu não deixo de lado as minhas filhas, eu não deixo de lado a minha esposa, eu não deixo de lado os meus amigos. Eu quero estar com eles. Para mim, até, é uma fonte energética. Estar com as pessoas que eu amo. Então, isso é muito importante. Só que eu preciso saber qual é o meu perfil. Para quem tem uma escola, se vai ter uma equipe, por exemplo, se você trabalha, você precisa entender qual é o perfil das pessoas que trabalham com você. Até para que não haja essa puxada energética de um lado ou do outro. Porque eu preciso entender as pessoas. Cada pessoa que trabalha comigo, eu sei exatamente qual é o perfil. E eu não quero ter 10 workaholics comigo, ou eu não quero ter 10 work lovers comigo. Eu quero ter pessoas que tenham muito claro a forma como eles trabalham, a forma como eles enxergam. E isso é muito importante. Você entender
de uma forma muito clara, muito direta, como você é e como as pessoas que trabalham com você são. Quando você sabe isso, você já começa a um bom caminho dessa trilha evolutiva que a gente tem como professores, você já tem ali um bom norteamento para que você possa agir. Tá? Eu lembro uma história curiosa, quando eu comecei, eu lembro que a professora da escola que eu comecei, eu lembro que ela tinha um perfil de trabalhar à noite. E aí eu lembro dessa professora, e eu lembro que quando eu comecei, eu julgava a professora. Como eu julgava a professora? Ela tinha o perfil de trabalhar à noite. Então ela trabalhava de madrugada. E aí, ela trabalhando de madrugada, ela tirava períodos do dia, às vezes ela dormia até mais tarde, às vezes ela tirava a tarde para dormir, dormia ali da 1 às 3, da 1 às 4 da tarde. E para mim, isso era inconcebível. Eu não conseguia ter empatia com ela na época, lá há 20 anos atrás. Eu não conseguia ter empatia, porque eu falava, cara, impossível, eu tenho que estar trabalhando, a pessoa está dormindo. Então, para mim, era uma coisa irracional acontecer. E o que a gente tem que entender? Cada pessoa tem o seu perfil. Exatamente, cada professor tem o seu perfil. Agora, é importante, como eu falei, começar o professor entendendo o seu perfil, o professor compreendendo qual é a forma dele trabalhar. A partir do momento que ele sabe qual é a forma que ele trabalha, a partir do momento que ele entende qual é o melhor, o que faz mais sentido para ele, aí ele começa a entender. Bom, as minhas ações agora, elas vão ter como base esse meu perfil. É o workaholic? É o work lover? É simplesmente eu quero trabalhar e quero mostrar o meu trabalho para as pessoas? Não sei. Você tem que saber o seu perfil. E a partir do momento que você encontrar esse perfil e encontrar exatamente o que te motiva, pronto. Aí a coisa começa a fluir. Tá? E aí, como eu tinha falado, eu sempre fui taxado de workaholic. Sempre. Então, sempre me colocavam como workaholic, 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 workaholic. E o que eu aprendi? Primeiro, não tem certo, não tem errado. Como eu falei, eu me enxergo como work lover. Eu realmente amo o que eu faço. Mas, digamos que eu fosse workaholic. Tá errado eu ser workaholic? Se para mim faz sentido, se para mim faz completo, eu tenho total noção da forma como eu trabalho, cara, não tá errado, eu tô certo, porque eu acredito na minha forma. O que talvez pegue é que a pessoa ela pensa de uma forma diferente, ela quer que eu haja como ela. Então, e por que eu estou falando isso agora? Foi no exemplo que eu dei. Eu queria, com aquela professora, quando eu comecei a trabalhar, eu queria que aquela professora fosse como eu, que ela agisse como eu. E isso não existe. Então, cada pessoa ela tem uma forma de ser. Tá? Hoje eu dei uma consultoria para 2 pessoas que acho que estão aqui hoje, né? Então eu vi aqui entrando. Então, obviamente, eu vou colocar numa consultoria, eu vou colocar o meu pensamento, aquilo que eu enxergo. Mas eu tenho que ter a empatia com essas pessoas que eu dei a consultoria para entender qual é o perfil deles. Porque a pessoa ela pode ter um perfil que não vai encaixar com o meu. Então eu tenho que fazer a leitura do perfil dela e dentro do perfil dela, dentro daquilo que ela almeja, dentro daquilo que ela quer, dentro da forma como ela pensa, começar a direcioná-la para que ela chegue no resultado. Então essa lógica, por isso que eu começo por ela, porque muitas vezes a gente esquece. A gente não faz essa leitura e a gente quer trabalhar e quer chegar a resultados, e a gente traça metas que talvez sejam inatingíveis, porque eu não sei como eu quero trabalhar. Tá? E a mesma forma, o melhor ou o pior, o melhor, para mim, é você entender como você é e achar as melhores as ferramentas que se encaixam com esse seu jeito e que vão te conduzir ao resultado. Esse é o melhor.
Então não tem. Se eu falar assim, a pessoa é workaholic, isso é ruim para a vida dela, não sei, talvez não. As pessoas me julgavam muito. E para mim, até agora, eu estou feliz. Eu cheguei nos resultados que eu queria, eu superei os resultados que eu queria, eu tenho uma escola de sucesso, então eu estou feliz da forma como eu sou. Se quiserem me chamar de workaholic, se quiserem me enxergar como work lover, se quiserem me enxergar da forma que quiserem, eu tenho que saber como eu sou, o meu perfil, eu tenho que saber onde eu quero chegar e encontrar as ferramentas que vão me levar, com o meu perfil, a atingir o resultado que eu quero. Tá? Então, eu realmente hoje eu consigo me colocar de uma forma, acredito eu, muito mais empática, porque eu consigo realmente enxergar que não tem certo e errado, não tem melhor ou pior. O que tem é, de novo, vou repetir para ficar muito claro, porque se você aí que está me ouvindo agora não fez, deixa eu entender qual é o meu perfil. Eu sou workaholic, eu sou work lover. Como que eu me encaixo? Eu tenho uma meta, onde eu quero chegar? Então, beleza, como é que eu faço agora para chegar nesse resultado? Como é que eu faço para chegar nesse onde eu quero chegar? Tá? E agora, um outro fator a respeito disso. Se eu pego se eu pego o trabalhar muito, então assim, eu posso eu vou citar, deixa eu ver aqui que estão falando. Perfeito, perfeito, Camilinha, é isso. Assim, a gente acaba. O que foi falado aqui pela Camilinha? Quando ela começou, né, ela teve uma fase muito desagradável, porque ela buscava resultados e ela tinha um perfil diferente, que é o que eu ia falar agora. Então, às vezes, a gente quer atingir determinados resultados tendo um perfil, e as ações que nós escolhemos são ações de um outro tipo de perfil. E essas ações com outro tipo de perfil não se encaixam com o perfil dessa pessoa. Então, no caso da Camilinha, ela tinha um perfil, aí ela tinha determinadas ações que ela se colocou, que as pessoas colocaram para ela para que ela fizesse. Essas ações, elas não se encaixam com o perfil da Camilinha e ela se frustra. E ela acaba ficando doente. Isso é uma coisa muito comum nos professores, inclusive de yoga, que não deveriam. Então, assim, a pessoa tem um perfil, ela encaixa atitudes que não são delas para esse perfil para atingir o resultado que ela traçou. O que ela precisa ajustar nesse processo? Entender o perfil realmente dela, não dos outros, é dela, o perfil dela, achar as melhores ferramentas que vão conduzir ao resultado que ela traçou. E aí, dentro dessa lógica que eu estava falando, então, assim, eu tracei um perfil para mim, eu tenho o meu perfil, eu tinha uma meta que eu gostaria de atingir. Então, e eu tenho as minhas coisas. Então, eu não quero, na verdade, eu não gostaria, obviamente que as pessoas têm a liberdade de me julgar ou não, mas as pessoas, elas acabam julgando se eu estou bem, se eu não estou bem. E qual que é o nível de eu estar bem? Eu estou feliz fazendo aquilo que eu estou fazendo? 2, eu estou atingindo o resultado? Eu estou chegando no resultado que eu quero e, consequentemente, se eu começo a me aproximar do resultado que eu tracei, a tendência ao nível de felicidade ser maior é muito maior. Eu estou energeticamente bem dentro dos processos que eu tracei. Por exemplo, eu quero, dentro da lógica de chegar num resultado, numa meta ali visualizada, eu quero ter as minhas filhas sempre por perto, eu quero ter minha família sempre por perto, eu quero ter minha esposa sempre por perto. Então, isso eu não abro mão. Para chegar nesse resultado que eu tracei, que eu vou lutar com unhas e dentes, da forma que eu tiver que lutar, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão das minhas filhas. Então, eu tenho que entender muito bem. De novo, estou repetindo para ficar aí, cara, martelando na cabeça de você que está me escutando agora. Eu tenho que entender o meu perfil, eu tenho que entender a minha meta e vou encontrar as ferramentas que vão me levar, com esse perfil que eu tenho, à meta que eu tracei. Sem nunca
matar os meus valores, sem nunca quebrar os valores que para mim são importantes. Tá? E agora, qual que é a vantagem de se trabalhar muito? Se você tem um perfil que você vai trabalhar pouco, então a tendência é você chegar a resultados menores. Tá? Essa é a tendência. O que eu estou falando agora é trabalhar muito e trabalhar pouco. É diferente de eu trabalho de acordo com o meu perfil. Tá? Então, trabalhar muito e trabalhar pouco é assim, eu não quero trabalhar, mas eu quero ter resultado. Então, peraí. Então, você vai ter que se ajustar para que você vai atingir um determinado patamar, um determinado ponto, que talvez não seja o que você traçou como meta. Isso é importante. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Então, a gente tem que entender que assim, a gente vai ter que trabalhar. Se eu quero atingir um resultado, eu citei aqui, estou citando muito a Camilinha, porque eu vi que a Camilinha ela está abrindo a escola agora, estava reformando, deve ter acabado de abrir, depois responde aí, Camilinha. Então, assim, a pessoa acabou de abrir uma escola, ela vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar muito? Vai ter que trabalhar muito. Agora, isso não quer dizer que ela vai se machucar, ela vai se martirizar para chegar no resultado. Não. Tá? Mas ela vai ter que trabalhar muito. Não vai cair do céu, os alunos simplesmente caindo do céu e ela vai estar feliz da vida. Ela vai ter que pagar a conta. Se a casa onde ela tem agora a escola dela é alugada, ela vai ter que pagar o aluguel da casa. Ela vai ter que pagar luz, água, telefone, divulgação e etc. Então, assim, ela tem que trabalhar muito. Tá? Agora, o meu objetivo com o Personalize é poder, como eu falei, trazer ideias, sugestões, trazer conhecimento para as pessoas para que elas cheguem num resultado que elas traçaram. Na minha cabeça, eu coloquei como um objetivo, e por que na minha cabeça? Porque eu conversei com mais de 200 profissionais, mais de 200 professores, eu fiz uma pesquisa com esses professores, para entender, professores de yoga, cara, o que vocês querem, onde vocês querem chegar? E dentre alguns dos objetivos, alguns deles falavam, olha, eu quero ganhar mais, eu quero ter uma remuneração melhor. E essa remuneração, para muitos, era 20K, 20 mil reais por mês. Outros queriam chegar nisso, mas falavam, isso é impossível, eu não consigo chegar nos 20K. Outros falavam assim, cara, eu quero dobrar meu resultado, hoje eu ganho 2 mil, eu ganho 3 mil, que é o maior resultado nessa pesquisa foi isso. 2, 3, 4 mil reais no máximo do professor. E para mim, que moro em São Paulo, isso para mim é inviável. Talvez, um professor que more, sei lá, na Bahia, talvez, ok, ganhar 4 mil reais. Não sei, se tiver alguém da Bahia, me fala. Camilinha de BH, tinha aqui a Tade do Rio, entrou uma pessoa da Bahia, estava aqui, não sei se está ainda. Então, eu acho que isso é muito importante a gente entender. Tá? É viável eu trabalhar ganhando 4 mil reais? Para mim, não é. Eu não conseguiria ter 2 filhas, eu não conseguiria tocar uma escola, eu não conseguiria. Inviável, impossível. Eu teria que ganhar mais. Tá? Então, se a maioria dos professores estão ganhando 4 mil, eu coloquei, cara, é viável chegar a 20, porque além de eu ter passado esse valor, ter passado expressivamente desse valor, eu vi professores da minha equipe, professores que eu estava treinando, chegando a esse valor. Então, peraí, então é viável, é possível chegar a 20 mil reais. Se está fora da sua realidade, então vamos rever isso. Vamos tentar entender que, peraí, tem algo que eu estou fazendo que não está certo, tem algo que eu estou fazendo que eu posso ajustar, que eu posso mudar para chegar a esses 20K. E aí, dentro da lógica de hoje, eu preciso trabalhar muito para chegar nesses 20K. Você precisa trabalhar bastante. Agora, eu posso não trabalhar o tanto quanto você, Dani, com certeza. Você não precisa trabalhar como eu, de segunda a segunda, das 5 da manhã às 11 da noite. Você não precisa trabalhar dessa forma. O que você precisa? Saber o seu perfil, saber a sua meta e vamos ajustar as ferramentas que vão te fazer.
Então, eu consigo chegar a 20K tocando uma escola que está inaugurando agora? Óbvio que sim. O que eu preciso entender? Alguns elementos que eu tenho colocado aqui nos conteúdos, elementos que eu coloco no meu curso. Então, assim, olha, eu preciso entender melhor o meu aluno, eu preciso entender as informações, eu preciso levar esse aluno a resultados, precisa ser um resultado expressivo, significativo na vida do aluno. Isso vai fazer com que eu chegue aos 20K de resultado. Isso vai fazer com que eu tenha muitos alunos, se for o meu objetivo. Um outro motivador, além do lado financeiro, para os professores que eu conversei, foi o lado de impactar o mundo com o yoga, ensinando yoga. Então, cara, se eu quero impactar o mundo, eu tenho que ter um índice de fidelização gigantesco como professor. Eu não posso perder aluno. Então, se eu quero impactar o mundo com o que eu ensino, com o yoga, eu não posso perder aluno. Tem que ser uma perda de aluno mínima. Então, essa lógica eu tenho que começar a pesar como professor. Eu tenho que entender como professor. E sim, eu consigo chegar a 20K de arrecadação mensal com um trabalho sendo um work lover. Então, você é um amante do que você faz, você tem as ferramentas corretas, você consegue direcionar da melhor forma e consegue chegar aos 20K com certeza. Com certeza, porque não só eu cheguei, como várias pessoas que eu treinei também chegaram. Tá? Pessoas que, inclusive, eu entrevistei aqui. Depois, de novo, o que vale mais? Trabalhar muito ou trabalhar pouco? Na verdade, para mim, é trabalhar corretamente, começando pelo seu perfil de profissional. Então, isso é o que vale mais. Trabalhar corretamente. Muito como eu, ou muito num padrão de uma outra pessoa, num perfil de outra pessoa, tanto faz. O exemplo da tartaruga e do coelho, para mim, é o melhor exemplo. Não importa se você vai demorar muito para chegar. Se você quer chegar rápido, você vai ser um coelho. Se você quer demorar um pouco mais, você vai ser tartaruga, desde que você esteja no caminho para chegar na meta que você traçou. Então, é por isso que o perfil que você traça ele é muito importante. Você definir qual é o seu perfil é muito relevante, é muito importante. Tá? Mais do que trabalhar muito ou pouco. Eu posso trabalhar muito e ter um perfil que, por exemplo, de tartaruga, eu trabalho muito, me mato de trabalhar, passa 2 anos, eu já não estou mais afim de trabalhar. Eu cansei daquilo, eu estou doente, estou cansado. Então, isso é muito importante, isso é muito relevante. Tá? Então, o seu perfil ele vai definir a forma. Agora, independentemente do perfil, você vai ter trabalhar corretamente, dentro do seu perfil, dentro do seu ritmo. Vamos pegar um outro exemplo dentro dessa lógica. Está acontecendo agora as Olimpíadas. Então, se você tem um atleta que é velocista, 100 metros rasos, e você pega um maratonista, imagina, o corpo desses dois atletas são diferentes. O treinamento desses dois atletas são diferentes. A estratégia dos dois atletas são diferentes. Então não dá para eu pegar um velocista e tacar ele numa maratona, 42 quilômetros. É inviável, o cara não está treinado para aquilo. Não adianta, o cara não vai chegar. Assim como, talvez, se eu colocar um maratonista nos 100 metros, ele vai chegar. Só que ele vai chegar muito depois. Se o objetivo dele for terminar a prova de 100 metros, beleza, ele vai terminar. Ponto. Tá? Talvez o velocista de 100 metros talvez termine também a meia maratona, porque é um cara que está treinado ali para dar aquela explosão nos 100 metros. Mas qual é o objetivo dele? Então, assim, não importa a forma, mas que você tenha o seu perfil e o objetivo. Isso vai fazer com que você saia do ponto de largada até a chegada. Mais rápido ou menos rápido vai depender do que você traçou de objetivo, de estratégia. Tá? Então, para mim, isso é muito importante, isso é muito relevante, você entender. Eu estou repetindo aqui. Perfil, o seu perfil, já falei sobre isso. Depois, a sua meta e encontrar as ferramentas que vão fazer com que, através do seu perfil, você chegue à sua meta. Tá?
Como fazer para organizar o seu tempo? Como é que eu posso fazer para organizar o meu tempo da melhor forma possível? Quando eu sei isso que eu expliquei agora, eu começo a entender onde eu vou colocar a minha energia. Eu começo a traçar uma estratégia dentro desse perfil para chegar no meu objetivo. Se eu sou velocista, eu vou traçar a melhor estratégia para um velocista. Se eu sou maratonista, eu vou traçar a melhor estratégia para um maratonista. E aí, quando eu faço essa lógica, eu começo a entender melhor como eu vou chegar naquele processo. E aí, entendendo isso, eu vou definindo, eu vou realmente fazendo ali um cronograma. Eu vou colocar mais a minha energia nessa ação, eu vou colocar minha energia mais naquela ação. Eu preciso, por exemplo, se eu não sou um coelho, se eu sou mais tartaruga, o que eu preciso? Eu preciso focar muito no meu trabalho de resultado com os meus alunos. Eu não preciso sair divulgando imensamente para milhões de pessoas. Por quê? Porque se eu sair divulgando, talvez eu não tenha estrutura para manter os meus alunos. Então, essa lógica, isso é individualizado, vai de cada um. Eu preciso entender cada professor, e aí cada professor se entende para direcionar suas ações. Tá? E aí tem um ponto que eu citei agora, lembrando, o meu objetivo é fazer você chegar a 20 mil reais por mês. Quando eu falo chegar a 20 mil reais por mês, não é chegar a 20 mil reais uma vez na vida, uma vez no ano. É você ganhar 20 mil reais por mês, você ter essa noção. Todos os meses. Ah, Dani, mas teve um mês ali que eu ganhei um pouco menos. Eu fui viajar, fiquei 15 dias fora e eu não consegui chegar no mesmo resultado. Tudo bem. Mas é chegar numa média de 20 mil reais por mês. Esse é o meu objetivo. Esse é a minha luta árdua. É fazer com que cada pessoa, acabou de entrar aqui uma pessoa da minha equipe, é fazer com que a Juju, que é da minha equipe, chegue aos 20 mil reais mensais. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu sonho. Tá? É fazer com que as pessoas cheguem a essa meta. Agora, obviamente, se a Juju não quiser chegar a 20 mil reais, aí é uma decisão dela. Obviamente, tá? Eu não vou matar a Juju porque ela não chegou nos 20 mil reais. Ela tem que traçar a meta dela. Agora, dentro dessa lógica, então, assim, o meu objetivo é fazer com que as pessoas aumentem muito a sua arrecadação. Entendam que é possível, entendam que é viável, que não é um sonho maluco. Tá? Que tem pessoas que chegaram. E sim, além de eu ter ultrapassado esses 20 mil reais, além de eu ter visto pessoas, várias pessoas, ter treinado várias pessoas que passaram desses 20 mil reais, uma coisa que para mim é importante enfatizar aqui é: não importa a sua forma, pessoas workaholics chegam a esse resultado, pessoas como eu, work lovers, chegam a esse resultado, e pessoas que estão fazendo o seu trabalho bonitinho, de tartaruguinha, vão chegar também a 20 mil reais. Talvez de uma forma, num espaço de tempo maior. Não tão curto, mas vão chegar, isso eu tenho certeza. O que precisa? Fazer bonitinho cada uma das coisas que eu venho passando aqui. Tá? Para quem está no meu curso, fazer cada coisa bonitinha que eu passei no curso. Sem atropelar obstáculo, sem pular degraus. Passo a passo. E você vai chegar. Alguns com a velocidade de um coelho, outros com a velocidade da tartaruga. Mas muito bem traçado e vão chegar nesse objetivo. Então, ponto 1. Não deixa o seu perfil escapar. Entenda o seu perfil. Tá? O meu perfil é um work lover de coelho. O perfil da Juju, ela tem que saber. Ela pode ser um perfil totalmente antagônico ao meu, desde que ela tenha claro onde ela quer chegar. Desde que ela saiba qual é o perfil dela, para que ela não se machuque, para que ela não fique doente com essa decisão, para que ela não se cobre, para que os outros não a cobrem. Então tem que estar muito claro o perfil da Juju. E aí eu estou falando da Juju porque ela está dentro da minha equipe.
E aí, com o perfil dela, com o meu perfil, e no meu caso, eu podendo ensiná-la, eu vou ensinar as ferramentas que façam com que ela chegue no resultado que ela quer. Tá? Então, essa cronologia, ela é muito importante. E como eu já citei hoje, talvez a coisa que mais me incomodou, e foi até algo que eu tive que mudar, porque como eu citei lá no meu comecinho, eu julgava as pessoas. Lá no meu comecinho, eu julgava as pessoas que não eram como eu. Lá no meu comecinho, assumindo uma escola, liderando uma escola, liderando outros professores, eu tinha uma ânsia para que as pessoas trabalhassem como eu, para que as pessoas elas chegassem no mesmo objetivo que eu, para que as pessoas elas se matassem de trabalhar como eu, que elas se dedicassem o mesmo que eu me dedicava lá há 20 anos atrás, há 19 anos atrás. E eu julgava as pessoas por isso. E aí eu comecei a entender, passaram-se ali 1, 2, 3, 4 anos, eu comecei a entender que isso era inviável, que eu tinha que entender cada ser humaninho ali que trabalhava comigo de uma forma e fazer com que eu pudesse contribuir com a evolução deles. E é o mesmo que eu venho fazendo hoje, dando consultorias, dando treinamentos, dando cursos nesse sentido. E hoje, o que mais me incomoda é ser julgado. Porque eu julgava na época, e depois que eu comecei a atingir resultado, eu comecei a ser julgado da forma como eu trabalhava. Então, o que eu acho que o que mais me chateia, o que mais me incomoda hoje, é quando eu me vejo ainda, de vez em quando, dando deslize e julgando alguém. E hoje eu posso dizer que quando eu julgo pela minha ânsia de fazer aquela pessoa chegar ao objetivo que ela traçou. E ser julgado pela forma como eu trabalho. Porque o que eu quero deixar aqui como última percepção desse momento para vocês é que cada um de vocês pode chegar ao resultado que vocês querem. Só basta ter muito claro o que você vai fazer, como você vai fazer. E aí, decidiu como você é, o que você vai fazer e onde você vai chegar no resultado. E eu espero que seja, do fundo do meu coração, que seja um resultado de 20k mensais. Se você já está ganhando isso e está me ouvindo agora, vamos dobrar esse resultado. Vamos chegar a 40k mensais. Será que 40 mil reais por mês não seria algo que talvez ninguém da sua família imaginou que você, dando aulas de yoga, pudesse chegar? Será que os 20k, que é o meu objetivo com você que está me ouvindo agora, será que 20k não seria uma resposta para qualquer pessoa que te julgou? Então, é isso que eu tenho para passar e espero que você curta o conteúdo e segue aqui me seguindo que eu vou trazer ainda muita coisa legal, tá bom?